Que não deu tempo de eu pôr a música, mas a música é tão bonita, gente. É uma verdadeira adoração a Deus. Eu vou ver se da próxima vez eu consigo pôr a música. A música é muito linda pra gente ouvir. É uma verdadeira adoração a Deus, né? Não a nós, não a nós, mas a Ele, que é digno de adoração. Um Deus tão puro merece a minha devoção. Gente, que música linda. É extraordinária essa música, né? O nome dessa música é Não a Nós, Gabi Sampaio, tá? Eu vou ver se da próxima vez eu consigo pôr a letra, né? Não deu pra pôr a letra hoje. Mas amém. A gente vai continuar o livro de Amós, né? A paz do Senhor Jesus a todos, né? O pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram, do YouTube, o pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. A paz do Senhor Jesus, o pessoal do Meet, pra Maria Oliveira, pra Duda, pro Matheus, pra Silvana, né? Eu não sei se é o Matheus tá online ou é a Silvana, mas a paz do Senhor Jesus, amém. A Deise, a Maria, a Dona Maria de Lourdes, a Ângela, a Cida, a Lucileia e a Angélica, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos bem-vindos. Angélica Reis, eu não sei se é a primeira aula sua, eu acredito que não, mas eu te convido a ficar até o final, tá bom? Pra você ver como que funciona, né? Pra você ver como que é a aula, amém. Eu tenho certeza que você vai amar, porque a palavra de Deus é impossível a gente não gostar dela, né? Ela não mexer com a gente, né? Então, amém. Eu te convido a ficar até o finalzinho, tá bom? Amém. A paz, Eliane, chegou na hora certa. Vamos começar agora. Eu vou fazer a oração agora e a gente já vai começar. Amém, a paz. A gente vai começar já o capítulo do dia. Amém. A paz, Vasco, Bernardo. Amém. Glória a Deus. Amém. Então a gente vai começar hoje Amós 3. Eu vou relembrar quem é Amós, qual era o momento da história em que Amós surge, o que estava acontecendo, né? A gente lembra que Amós surge ali no mesmo tempo de Jonas, né? Jonas, aquele profeta da baleia, né? Que a gente vai ver mais pra frente, ele já havia se manifestado no Reino Norte, né? Mas parece que o Reino Norte não ouvia os seus profetas. E a gente vai falar sobre isso hoje. Os profetas chegavam lá no Reino Norte, falavam a mensagem de Deus, falavam que eles estavam errados, que precisavam seguir o caminho correto, mas eles não queriam ouvir. A mensagem era muito dura, eles não queriam ouvir. A mensagem... É difícil a gente ouvir que a gente está errado, né? Que a gente tem que mudar, que a gente tem que ser diferente do que a gente é. A gente quer ouvir que a gente tem que ser mais de nós mesmos, né? Eu já vi uma pessoa uma vez que falava assim, mais de mim, mais de mim mesmo. Cada vez mais de mim mesmo. E essa é a questão do Evangelho. Eu não posso ser cada vez mais de mim mesma. Eu tenho que ser cada vez mais de Deus, né? Que cada vez mais Deus venha, que Deus seja mais, que não seja mais eu, mas sim Cristo. E essa é a questão, cada vez mais Cristo e não eu. O meu eu tem que diminuir, né? E o povo do Reino Norte era assim, né? A paz, Natália, né? Amém. Eu te convido a ficar até o final. Eu acho que você já assistiu uma aula, mas eu te convido a ficar até o final, tá? Amém. E o povo do Reino Norte era assim. Eles não queriam ouvir que eles estavam errados. A gente vai falar hoje sobre isso porque não havia problema de religiosidade, entre aspas. Nossa, aquele povo era muito religioso, cumprindo rituais religiosos, né? Eles ofereciam ofertas todo dia, cumpriam festas religiosas que Deus havia mandado. Eles faziam todo o cumprimento ali religioso, só que eles faziam errado. E Deus diz isso. Além deles fazerem errado, mesmo que eles fizessem da forma certa, Deus também não se agradaria, porque eles cumpriam todo o preceito religioso e se esqueciam da prática. Então eles iam lá, dizimavam, eles iam lá, ofertavam, eles iam lá em todas as festas religiosas, eles iam lá e ofereciam sacrifícios diários, eles iam lá e liam, por exemplo, não é o caso, mas por exemplo, eles liam lá a lei de Deus, eles eram bem religiosos, mas na prática eles pecavam. Então, eles não ajudavam o pobre, eles não ajudavam a viúva, né? Eles, pelo contrário, eles oprimiam uns aos outros, tá? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos lembrar qual é o momento da história aqui que está sendo vivido, né? E a gente vai falar sobre isso. Tem bastante coisa pra gente falar hoje. Amém. Glória a Deus. Eu vou fazer a oração agora e a gente vai lembrar qual é o momento histórico que está sendo vivido aqui nesse profeta, né?
Amós surge, o que estava acontecendo lá no Reino Norte? O que estava acontecendo lá no Reino Sul? Como é que estava o Reino de Israel? Como é que estava o Reino de Judá? E a gente vai ver isso hoje, tá bom? Então vamos relembrar ali o que estava acontecendo no Reino Sul, o que estava acontecendo no Reino Norte, né? Por que que o profeta Amós chega com essa mensagem tão dura para o Reino Norte, né? Então, amém. Eu vou orar agora e a gente vai começar a estudar Amós capítulo 3, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigada, Pai. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e glória a Deus por isso. Amém, 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 amém. Obrigada, Pai. Que o Senhor continue nos fortalecendo. Continue, meu Deus, nos mantendo de pé, Pai, porque é pela tua força, não é pela nossa, Pai. E nós te agradecemos por isso, porque o Senhor dá forças ao cansado. O Senhor coloca de pé aquele que já não conseguiria por si mesmo manter a sua perna erguida. Mas o Senhor, meu Deus, é surpreendente, o Senhor é incrível. E obrigada por isso, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos guie na tua palavra, nos guie nos teus caminhos, na tua verdade. Porque, meu Deus, nós queremos conhecê-la, nós queremos saber mais de ti, nós queremos conhecer os seus preceitos, as suas ordens, os seus mandamentos, a tua lei. Porque, meu Deus, nós não queremos nos desviar de ti, nós não queremos ir para longe da tua presença. Nós temos prazer, meu Deus, e buscamos a tua face. Então, meu Deus, nos ensina os teus caminhos, nos ensina a tua verdade, porque se nós compreendermos verdadeiramente quem tu és, se nós compreendermos verdadeiramente a tua verdade, nós não nos desviaremos dela, Pai, nem para a esquerda e nem para a direita, mas nós cumpriremos, meu Deus, o teu chamado, nós cumpriremos a tua palavra, nós te obedeceremos, Pai. Então, meu Deus, nos ensina a obediência, Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor nos perdoe, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa fraqueza, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. A tua palavra diz, o Senhor Jesus Cristo um dia disse que o pensar já é pecado. E nós pensamos, meu Deus, ainda que involuntariamente um pensamento passa em nossas cabeças. E ali nós pecamos, Senhor. E por isso nós te pedimos perdão. Pai, perdoa. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos lava da nossa imundície. Nos limpa, nos purifica, nos santifica, meu Deus. Nos dê um novo coração, Senhor. Nos ensina, Pai, os teus caminhos. Nos ensina a tua santidade, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor venha nos ensinar o teu caráter, nos ensina a tua compaixão, o teu amor, a tua misericórdia, para que venhamos, meu Deus, em um nome de Jesus, Senhor, a praticá-la aqui nessa terra, que venhamos a ser Cristo na vida das pessoas, que venhamos a compreender que, na maioria das vezes, nós seremos a Bíblia viva que as pessoas lerão. Existem pessoas que jamais ouvirão a tua palavra, jamais chegarão perto de um altar, que jamais abrirão uma Bíblia, mas nós seremos Cristo na vida dessas pessoas e assim elas te conhecerão. Que venhamos a ter essa consciência, Pai, porque nós já não levamos mais o nosso nome, mas carregamos sim o nome da família que recebemos através de Cristo. Não estamos mais aqui por nosso próprio nome, mas sim pelo nome de Cristo. É o teu nome que representamos. Que venhamos a ter essa consciência, Pai, para agirmos diferente, para sermos um verdadeiro testemunho, um verdadeiro exemplo nessa terra, Senhor, para que as pessoas venham a te conhecer através de nós. Amém. Meu Deus, que o Senhor continue nos dando a provisão de cada dia. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos livre de todo o mal, Senhor. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito para que eles nos guardem, Senhor. Amém. Porque o seu exército é poderoso. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Pai? E é nisso que nós cremos e é o teu nome que nós exaltamos e é contigo que nós temos aliança. Nós abdicamos e renunciamos, Pai, a tudo aquilo que vem de Satanás, a tudo aquilo, meu Deus, que vem do maligno, porque nós só queremos ter parte contigo. Que aliança que há entre a luz e as trevas? Nenhuma. E é por isso que nós queremos ter aliança somente contigo, Deus. Somente contigo, Pai. Então, meu Deus, nos ensina, Pai. Nos ensina a sermos obedientes. Nos ensina a andarmos nos seus caminhos. Nos guia, meu Deus, pela tua mão bondosa. Que o Senhor venha com todo amor, todo carinho, nos guiar por esse caminho tão difícil que é neste mundo, essa vida, Pai.
Porque se o Senhor vier de mão dadas conosco, se o Senhor, meu Deus, vier sussurrando aos nossos ouvidos o caminho que devemos seguir, nós não temeremos a nada. Ainda que passemos pelo deserto, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum. Porque tu, Deus, é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, Pai. O Senhor é o nosso socorro sempre presente na hora da nossa angústia. E obrigada por isso, por nunca ter nos deixado. Obrigada pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigada por nos dar um sentido, por nos mostrar o quão importante nós somos para ti, Deus. Ainda que não sejamos importantes para este mundo, ainda que as pessoas que amamos nessa terra nos decepcionem, nós temos certeza que quem espera em ti jamais é decepcionado. E obrigada por isso, Pai. E é por isso que nós esperamos em Ti. É por isso que nós depositamos toda a nossa esperança em Ti. Porque aquele que espera em Ti jamais é frustrado, Senhor. Amém, amém. Exaltado seja o Teu nome para todo sempre. Que nós venhamos a diminuir e que o Senhor venha sempre a crescer, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Amém. A paz, Vânia, a paz, Adriano. Amém. Glória a Deus. Entrou um pessoal durante a oração. Oi, Cida, tudo bem? Tá, né? Eu vou ficar segurando para ver se dá uma melhorada. Não sei se é o ventilador. Eu tô com o ventilador aqui bem em cima de mim. Eu vou dar uma segurada nele assim. Eu tô com o celular, esse celular tá muito ruim. Meu celular tá com vida própria. Ele fica abrindo, fechando, eu acho que é isso. Mas eu vou começar a falar agora sim. Aí vocês falam se tá bom, tá? Se der algum erro, alguma coisa, vocês me avisam. E a gente tenta dar um jeito aqui, tá bom? Amém, Cida. Obrigada, viu, por avisar. Deus abençoe. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus para quem entrou durante a oração, viu, gente? Amém, amém, amém. Vamos falar, então, sobre Amós 3? Vamos lembrar o que está acontecendo aqui em Israel? Caramba, né? É difícil a gente ouvir falar sobre um Deus que se cansa da gente, né? Eu nunca vi ninguém falar isso. Eu nunca vi ninguém pregar isso. Deus se cansa da gente. Deus desiste de nós. Gente, eu nunca ouvi alguém pregar isso. Olha, Deus pode desistir de você, cuidado. Eu nunca vi alguém falar isso. Mas a Bíblia diz isso. Deus pode desistir de nós. Uau. Caramba, chega um momento que Deus desiste. E aí, né? É estranho a gente falar isso, né? As pessoas sempre falam que, caramba, Deus não se cansa nunca, a paciência de Deus é eterna, né? Deus te ama, o amor de Deus é maior, Deus é amor, né? Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus é amor, mas a Bíblia também diz que Deus é justiça. A mesma medida que Deus ama, Ele é justo. E por Ele ser justo, a Bíblia diz que chega uma hora que Ele aplica a justiça conforme é necessária, né? Existe um nível de maldade em que torna a justiça de Deus cabível para nos entregar a nós mesmos. Caramba, né? E Deus trabalha com uma medida de justiça. Deus é assim. Ele conhece o nosso coração, mas Ele trabalha com uma medida de justiça. Igual ali em Abraão, né? Quando Deus fez a promessa a Abraão. Deus falou, eu vou te dar toda a terra de Canaã, mas só daqui a 400 anos. Porque hoje, o povo que lá habita ainda não atingiu o nível de maldade para o julgamento que eu vou dar, que é aniquilar eles e colocar um outro povo no lugar. Eles ainda não atingiram esse nível, mas vão atingir daqui a 400 anos. Caramba! E Deus sabia que em 400 anos eles atingiriam. Isso é predestinação? Não. Deus, Ele não faz a pessoa nascer para ser condenada, né? Existem algumas religiões que falam que existem pessoas predestinadas a serem salvas e predestinadas a serem condenadas. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus quer salvar todo mundo. Então Deus jamais ia criar uma pessoa para ela ser condenada. Jamais. A pessoa não nasceu com aquele, né? Algumas pessoas dizem que você já nasce com... tá na ponta da língua, não sei falar agora a palavra. Um karma, né? Como se fosse karma. A pessoa diz que você já nasce com aquilo determinado na tua vida, né? Não. Deus, Ele é muito educado, né? Ele nos dá escolhas, né? Então, a gente tem escolhas na nossa vida.
E é isso que a gente vai ver agora no livro de Amós, capítulo 3. Chegou um nível em Israel que Deus decidiu castigá-los, que Deus decidiu entregar eles a eles mesmos, que Deus decidiu que eles seguissem o coração deles, que eles fossem pelos caminhos deles. E isso é muito perigoso, né? Porque imagina a gente se entrega ao nosso próprio coração, né? O nosso coração é enganoso. Imagina a gente se entrega ao nosso próprio caminho. O nosso caminho é ruim. O caminho de Deus que é bom, né? Imagina eu ser entregue a mim mesma, né? Em mim não há nada de bom. Tudo que há de bom vem de Deus, né? Então imagina, eu tô perdida. É perdição. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E Deus endurece o coração de quem Ele quer endurecer. E a Bíblia diz que quando a gente conscientemente se desvia da verdade dele e começa a pecar, Deus nos entrega aos nossos próprios caminhos. Ou seja, Deus desiste de nós. A gente é entregue a nós mesmos. É isso que acontece. Chega uma hora que acabou. Já foi. Mas antes disso acontecer, Deus ele é muito bondoso, né? E ele é justo. Antes dele aplicar em nós a sentença que ele vai aplicar, ele nos torna conhecedores da verdade. E é por isso que a Bíblia diz que antes de serem jogados no lago de fogo e de enxofre, todos conhecerão a verdade. Porque Deus é justo. Deus é muito justo ao ponto de fazer você entender por que você está tendo essa sentença que você está tendo. Deus não é igual a Satanás, né? Satanás você não sabe de nada. Mas agora Deus não. Ele é tão justo que ele faz você entender por que você está passando isso. E é isso que vai acontecer agora em Amós 3. Amós 3 vai acontecer isso. É complicado, né, a gente pensar num Deus assim. A gente normalmente pensa num Deus que nunca desiste de nós, né? Mas não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz realmente que cuidado. Essa é a questão, cuidado. Porque Deus pode desistir de você e te entregar a você mesmo. E o que vai acontecer se você for entregar a você mesmo? Você está perdido. Teve uma pessoa uma vez que ligou para mim, e ela ligou para mim chorando. E ela falou, Bruna, eu pequei, me ajuda, eu tô arrependida. Eu pequei. E eu conversei com ela. E ela chorava arrependida. E eu falei para ela, assim, olha, eu percebo que você se arrependeu verdadeiramente. E a Bíblia diz que todo pecado é perdoável, exceto contra o Espírito Santo. E você pecou um pecado perdoável. Aí ela falou, então. Eu falei, mas tem um problema nisso. De você ter essa consciência de que eu me arrependo e tá tudo bem. É de você continuar pecando. E ela falou pra mim, não é a primeira vez. Ela falou direto, eu me arrependo e eu volto a pecar, no mesmo pecado. E eu disse pra ela, cuidado. Cuidado, porque a Bíblia diz que quando a gente peca, tendo a consciência do nosso erro, Deus nos entrega a nós mesmos. E ainda que eu tenha consciência do que é necessário para eu voltar, que seria o arrependimento, eu não vou conseguir mais. Por quê? Porque eu não tenho mais o que é necessário para eu me arrepender. Meu coração se endureceu. Quando eu sou entregue a mim mesma, meu coração se endurece. E eu falei isso para ela, cuidado. Porque pode chegar uma hora que você já não vai mais conseguir se arrepender. Hoje você está arrependida, você está chorando tudo, mas toma cuidado. Porque chega uma hora que Deus desiste. E Deus te entrega a você mesma. E você não vai encontrar mais o arrependimento. E aí você vai crer. Você vai crer. Mas não vai se arrepender. E que diferença que há entre aquele que crê e os demônios? Nada. Tiago diz isso. Crer, até os demônios creem. Mas a diferença daquele que é cristão é a obediência. Satanás não obedece, os demônios não obedecem. Mas eles creem. Satanás acredita em Deus, né? E eu falei isso para ela, cuidado. Porque vai chegar uma hora de tanto você pecar, Deus vai te entregar a você mesma. Você não vai receber só o castigo, mas você vai ser entregue a você mesma. E isso é muito perigoso, porque depois você não vai conseguir achar o caminho de volta. E então você vai morrer crendo,
mas não vai ser salva. Porque não basta crer para ser salvo. Tem que se arrepender e viver em santidade. Que santidade? A minha? Não, é do Espírito Santo. É ele que vai me santificando, né? E eu falei isso para ela, gente. E é isso que está acontecendo aqui com o povo de Israel. O povo de Israel, lá do Reino Norte, a gente lembra que lá no Reino Norte, né, na época de Salomão, houve a divisão dos reinos por conta de um pecado de Salomão, né? Salomão pecou, né? Ele casou com muitas mulheres, ele tinha 1000 mulheres, e eram mulheres de várias nações diferentes, e ele pecou. Ele começou a adorar os deuses dessas mulheres. E ele começou a erguer altares para os deuses dessas mulheres que ele amou, né? Que ele se casou. E a Bíblia diz que ele pecou. O homem mais sábio, né, do mundo, ele pecou. Porque ele deixou de temer a Deus. E o princípio do saber é temer a Deus. E ele deixou de temer a Deus e ele perdeu a sabedoria dele, né? A sabedoria dele se tornou em tolice. E ele adorou outros deuses. E a Bíblia diz que por isso Deus dividiu os reinos, né? Aí Deus dividiu ali na época do filho dele, Roboão, no Reino Norte e no Reino Sul. Para o Reino Norte ele deixou 10 tribos e para o Reino Sul, o descendente de Davi, filho de Salomão, Roboão, ele deixou 2 tribos apenas. E Deus ainda disse, eu só vou deixar com Roboão 2 tribos por causa de Davi. Porque se fosse por sua causa, Salomão, eu dava o reino inteiro para outra pessoa. E continuou ali o reino de Judá, pela casa de Davi, né, reinando. E ali no reino de Judá, a gente lembra, no Reino Sul, ficaram 2 tribos. E no Reino Norte, então, ficou o primeiro rei da divisão, que era Jeroboão I. A gente lembra que Jeroboão I, ele era um efraimita, tá? Então, o primeiro ungido a rei nessa divisão que houve das terras foi um efraimita. Era alguém descendente de Efraim, da tribo de Efraim, tá? E isso começa a explicar pra gente a história que vai acontecer lá no tempo de Jesus e acontece até hoje, né? Há uma divisão ali no reino de Israel, onde há o reino sul, que é o reino de Judá, onde tem a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, e lá no reino norte as 10 tribos. E então, a paz, Angélica. Amém, amém, Angélica. Depois eu mando a aula gravada, amém. E lá no Reino Norte, né? Então fica reinando a tribo de Efraim por meio de Jeroboão I. E isso cria uma grande confusão de entendimento. Porque agora, aquele povo das 10 tribos, que são chamados de samaritanos, mais pra frente a gente vai ver, porque a capital daquele reino passa a ser Samaria, durante o reinado do pai de Acabe, né? Eles são chamados de samaritanos. Aquele povo das 10 tribos, eles entendem que a promessa de Deus feita a Davi foi cancelada. Então eles falam, a promessa de Deus feita a Davi foi cancelada e agora a promessa passou para Efraim. Porque Deus chamou Jeroboão I. Então agora o Messias vai vir de Efraim, não vem mais de Judá, tá? Então começa esse pensamento ali naquele povo lá do Reino Norte, que o Messias já não vem mais de Davi, e sim de Efraim, tá? Então isso vai levando a gente até lá, Samaritana no Poço, até hoje lá no Oriente existe essa religião de samaritanos que eles pensam que o Messias vai vir de Efraim, tá? Então você vai vendo desenhada a história, tá? Então houve essa divisão, onde Jeroboão I de Efraim foi ungido a rei, porque Deus falou, olha, por causa do pecado de Salomão, eu decidi rasgar o reino das mãos de Salomão e entregar para você. Então, a partir disso, o povo começa a pensar, não, então aquela promessa feita a Davi foi cancelada. Deus cancelou e agora está prometendo para Efraim. O Messias vem de Efraim, tá? Mas não, gente, o Messias vem de Judá. E é por isso que Jesus fala isso para a Samaritana mais para frente lá no poço. Jesus fala, mas a salvação vem de Judá. A salvação não vem de Efraim, vem de Judá, né? Então, mas eles ficam com esse pensamento lá, o Reino Norte, tá? Então, você já começa a ver alguns detalhes ali de diferença entre eles, né? Então, o reino de Judá continua crendo que o Messias virá de Judá, da casa de Davi, e o reino norte começa a pensar que o Messias vai vir de Efraim. E então, a gente lembra que Jeroboão, primeiro, com medo do povo das 10 tribos descerem até Jerusalém para adorar a Deus lá em Jerusalém,
ele fala, não, vai acontecer que as 10 tribos vão ficar descendo para Jerusalém para adorar a Deus lá em Jerusalém, e eles vão falar, eu quero o rei de Jerusalém de volta, eu quero a casa de Davi de volta sobre todas as 10 tribos. E eles vão me matar e vão falar que não querem mais como rei. Então, para evitar isso, eu vou impedir que eles desçam a Jerusalém. Então, qual foi a ideia de Jeroboão? Eu vou criar um templo aqui no Reino Norte. Então, para evitar que eles desçam lá para Jerusalém e adorem a Deus no templo de Jerusalém, no templo erguido lá por Salomão, eu vou criar um templo aqui. E ele criou, então, 2 templos. Um templo em Betel e um templo em Dan. Então, um templo lá no extremo norte e um templo ali embaixo, perto da divisa ali, né, com Judá. E qual é a questão? Qual é o problema? Ele colocou nesses templos, dentro desses templos, um bezerro de ouro em cada um. Então, ele colocou um bezerro de ouro lá em Betel e colocou um bezerro de ouro lá em Dan. Então, ele reuniu todo o povo de Israel, todas as 10 tribos, e falou o seguinte, gente, vocês não precisam mais descer até Jerusalém para adorar a Deus não, tá? Agora a gente tem o templo dele aqui com a gente. E é só vocês irem para Betel ou só vocês irem para Dan. E vocês vão ver o Deus de vocês que tirou vocês do Egito, que é o bezerro de ouro. Tá? E então começou-se uma coisa ali no Reino Norte, que houve uma adoração aos bezerros de ouro. Só que essa adoração que havia aos bezerros de ouro no Reino Norte era em nome de Deus. Eles adoravam os bezerros de ouro clamando o nome de Deus mesmo, o nome de Deus, do Deus que se apresentou para Moisés ali na sarça, que falou o nome, o tetragrama, né? E eles falavam isso. Eles iam lá até o bezerro de ouro e ficavam falando o nome de Deus. E eles continuaram cumprindo os rituais, gente. Os rituais que tinha lá em Jerusalém, que Deus havia mandado, lembra das festas solenes, né? O Pentecostes, né? A festa da Lua Nova, né? A festa do sábado, né? Tudo isso eles cumpriram lá no Reino Norte. Mas como é que eles cumpriam? Com o bezerro de ouro, tá? Então, lá no Reino Sul, eles cumpriam onde? Em Jerusalém, no templo lá de Salomão. Não sempre, tá? Eles também se perverteram lá no Templo Sul, no Reino Sul. Mas lá no Reino Norte, eles ficavam cumprindo o que dizia a lei de Deus com relação às festas. O dízimo, gente, eles entregavam dízimo, o povo do Reino Norte. Mas eles entregavam para onde? Para o bezerro de ouro. Eles iam lá no bezerro de ouro entregar para o bezerro de ouro os dízimos. As ofertas, eles faziam e entregavam lá para o bezerro de ouro. E eles levantaram sacerdotes lá no bezerro de ouro. Sumos sacerdotes lá no bezerro de ouro. Sabe aqueles sacrifícios que fazia lá no sul, diários de manhã e à tarde? Se fazia lá no Reino Norte. Mas para quem? Para o bezerro de ouro, tá? E assim foi indo. Assim foi indo ao longo da história. E eles sacrificando em nome de Deus, o Deus do tetragrama que se apresentou a Moisés, porém eles faziam ali olhando para o bezerro de ouro, tá? Em homenagem àquele bezerro de ouro. Entendendo que aquele bezerro de ouro era personificação daquele Deus, tá? E assim foi indo até a época de Acabe. Né? Então a gente lembra que na época de Acabe ali, Acabe se casou com Jezebel e então começou uma adoração a Baal. Então eles pararam de adorar o bezerro de ouro e eles começaram a adorar Baal, porque a gente lembra que Jezebel, ela foi criada para ser sacerdotisa de Baal, né? O pai dela era um sacerdote de Baal. Então ela era muito aficionada em Baal e todo o reino começou a adorar Baal, a gente lembra, tá? Então a gente lembra que ao longo da história, Deus então falou que ia acabar com toda a descendência de Acabe, porque Acabe ainda foi pior do que Jeroboão, Deus disse. Porque Jeroboão, ele já tinha feito o povo pecar adorando aqueles bezerros de ouro. E agora Acabe ainda acrescentou pecado. Não bastasse os pecados que aquele povo já tinha. Agora acrescentou mais pecado ainda com a adoração a Baal e aquela religiosidade, aqueles rituais todos feitos a Baal. E Deus diz isso. Então, Acabe ainda foi pior. Porque Acabe ainda acrescentou mais pecado ao pecado que já se tinha. Então, a gente lembra que Deus foi e falou, eu vou destruir toda a descendência de Acabe, eu vou destruir todo mundo aí, toda a casa de Acabe. E então, Deus levantou uma pessoa para destruir a descendência de Acabe, para destruir a casa de Acabe. Um homem chamado Jeú. Então a gente lembra que Jeú foi e cumpriu a profecia de Deus, a promessa de Deus e acabou com toda a descendência de Acabe, né?
exceto lá no Reino Sul, que a gente lembra que não teve jeito, né? A gente já falou sobre isso. O rei que está lá no Reino Sul é descendente de Acabe, né? E Deus falou, eu só vou deixar viver por amor a Davi, porque eu prometi uma vez a Davi que eu deixaria uma lâmpada acesa em Israel e essa lâmpada viria dele. Então eu tenho que cumprir o que eu disse. Por isso, Deus deixou vivo o descendente de Acabe lá no Reino Sul, né? Que era o único descendente de Davi, senão Deus tinha destruído também. Mas Deus deixou vivo. Então lá no Reino Norte a gente lembra que Jeú foi e matou. Jeú foi e matou toda a descendência, acabou com a adoração a Baal, lá no Reino Norte, mas Jeú não acabou com a adoração aos bezerros de ouro. Ele continuou adorando os bezerros de ouro, continuou incentivando o povo de Israel a adorar os bezerros de ouro, e Deus então chega em Jeú e fala, olha, eu não vou deixar a sua descendência eternamente no trono, porque você pecou contra mim. Você continuou seguindo os pecados de Jeroboão. Em vez de você ensinar para o povo que o certo é eles irem para Jerusalém me adorar lá no templo, e eu não estou nesse bezerro de ouro, não. Você ficou insistindo no pecado de Jeroboão. Então, por conta disso, você não vai ter mais o trono. O trono não vai ser eternamente seu. Mas, porque você me obedeceu e matou toda a descendência de Acabe, eu vou deixar que até a sua quarta geração fique no trono. Então, a gente lembra que veio vindo, né, as gerações de Jeú. Então, depois de Jeú veio Jeoacás, filho de Jeú. Depois de Jeoacás veio Jeoás, né, filho de Jeoacás. E agora nós estamos em Jeroboão II, né? Então, nós estamos na terceira geração de Jeú. Já está muito perto de se cumprir essa profecia de Deus de tirar o trono de Jeú. E a gente está em Jeroboão I. E o que acontece na época do reinado de Jeroboão I? Na época do reinado de Jeroboão I, a Síria, ela toma várias terras de Israel, várias terras do Reino Norte. E isso acontece porque Deus quis. A Bíblia diz isso. Neste momento, Deus começou a reduzir o reino de Israel por conta dos pecados deles. Então, Deus começou a diminuir o que eles tinham. Então, começou a tirar terras deles por conta dos pecados do Reino Norte. E a gente lembra que havia uma terra extra que eles haviam conquistado na época de Moisés, que era uma terra que não fazia parte da promessa feita a Abraão, que era a terra do lado leste, né? Que ficava ali a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, né? Que era Manassés do leste. A gente lembra que eles perderam todo esse lado leste conquistado ali na época de Moisés, eles perderam para a Síria. A Síria dominou todo este lado. E fora esse lado que a Síria dominou, a Síria também começou a conquistar terras do outro lado do Rio Jordão ali, o lado oeste do Rio Jordão. E então, a Bíblia diz que houve muito tormento em Israel. Houve muito sofrimento no Reino Norte. E a gente lembra quando Eliseu encontrou o novo rei da Síria, Hazael, né? Ele sabia que ele viraria rei da Síria. A gente lembra que Eliseu chorou. Eliseu ficou parado fixamente olhando para Hazael, ao ponto de Hazael ficar sem graça de tanto que Eliseu ficou parado olhando. E Eliseu começou a chorar. E Hazael falou, nossa, mas por que você está chorando? O que aconteceu? Ele falou, porque eu estou vendo o que você vai fazer com o meu povo. Que eu vejo você abrindo a barriga das mulheres grávidas. Eu vejo você torturando tanto criança, tanto bebê, como idoso. Eu vejo o que você vai fazer. Você vai fazer o povo sofrer muito. Então, a gente lembra o nível de sofrimento ali daquele povo, né? A Bíblia diz, a gente lembra na aula passada, que eles colocavam o povo deitado. O povo de Israel deitava, o povo da Síria deitava o povo de Israel e passava com carros que tinham nas suas pontas ferros para torturar o povo, para passar por cima do povo com ferro ali. E eles faziam isso, né? E a Bíblia diz, então, na época de Jeroboão I, o povo chorava muito, clamava muito, pedia muito socorro. E então a Bíblia diz que Deus se compadeceu desse povo. E a Bíblia diz que não é porque o povo merecia a compaixão de Deus, porque eles eram um povo cruel, de dura cerviz, né? Era um povo que não obedecia, era um povo que não cumpria a aliança. Mas a Bíblia diz que Deus se compadeceu deles, porque Deus se lembrou de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por causa do que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, por amor a eles, Deus se compadeceu desse povo e foi salvar eles. E ainda a Bíblia diz isso, porque não havia quem salvasse. Se Deus não fizesse, ninguém faria. Não havia um que pudesse libertar aquele povo daquela opressão toda. Então Deus, mesmo sem esse povo merecer,
foi lá e salvou eles. Foi lá e resgatou eles. Então, né, a gente lembra que quando esse povo foi resgatado, esse povo, né, ele ficou bem. A Bíblia diz que eles tiveram paz, né? Foram resgatados ali na época de Jeroboão I. Então eles tiveram paz, não houve mais guerra ali, houve um tempo de paz ali. E o que acontece? A gente vê que eles começaram a enriquecer. Houve um tempo muito próspero, né? Então nessa época eles viveram uma certa prosperidade lá no Reino Norte, na época de Jeroboão I. E o povo começou a se tornar rico. Algumas partes do povo começou a se tornar rico. E quando eles ficaram ricos, em vez deles ajudarem os pobres, as viúvas, os órfãos, eles começaram a oprimir o próprio povo deles. Então Deus havia libertado eles de uma opressão estrangeira e agora começou uma opressão de irmão para irmão. Então a Bíblia diz, a gente leu na aula passada, que essa opressão era tão grande e o intuito deles era dinheiro. O rico oprimia o pobre para ficar mais rico. Então, eles oprimiam o pobre até por causa de um par de sandália. Então, a pessoa comprou um par de sandália e não podia pagar o par de sandália, eles oprimiam ao ponto de vender como escravo essa pessoa por causa de um par de sandália. Porque o intuito deles era dinheiro. Eles queriam cada vez mais dinheiro. Então, eles não faziam o que a lei de Deus mandava. A lei dizia que quando você pegava um empréstimo e você não podia pagar, você podia trabalhar para o outro, né? Você trabalhava para o outro e você pagava o empréstimo que você pegou. Mas o Reino Norte não queria saber disso. O Reino Norte queria dinheiro. Então o Reino Norte não queria escravos. O Reino Norte não queria fazer o outro trabalhar para ele para pagar a dívida. Não, ele queria dinheiro. E eles começaram a se tornar gananciosos. Então eles iam e vendiam por tudo, por qualquer coisa. Tava devendo um brinco, a pessoa era vendida por causa de um brinco. E isso começou a irar Deus. A Bíblia diz, né? A gente lembra que quando Deus levantou Jeroboão... o Frank tá dizendo que não dá pra ouvir. Tá bem ruim, né? Tadinho. E eu tô falando aqui maior tempo, tadinho. O Frank não tava ouvindo. Eu vou segurar os dois volumes aqui, perto. Eu acho que é por causa do meu ventilador, gente. Eu tô com o ventilador bem em cima de mim. Mas acho que agora vai dar pra ouvir. Então, o que acontece, né? Eles começaram a oprimir muito o povo por causa de dinheiro. Eles queriam dinheiro e enriquecer. E é essa a linguagem do livro de Amós, tá? É dentro desse contexto que vem a linguagem que vem no livro de Amós, tá? É dentro desse contexto que a gente está falando. Então, agora, o que acontece? Durante todo esse período da história do Reino Norte, desde Jeroboão I até agora, Deus levantou profetas. A gente lembra de Elias, a gente lembra de Eliseu, né? Deus levantou profetas lá no Reino Norte. Mas Deus vem dizer isso agora. Vocês não queriam ouvir. Vocês não ouviam. Vocês calavam os meus profetas. Vocês matavam os meus profetas. Vocês não ouviam, não seguiam o que eles falavam. Quantas vezes eu falei com vocês? Quantas vezes eu orientei vocês? Eu não levantei profetas? Eu não levantei nazireus para ensinar vocês o caminho correto? Mas o que vocês faziam? Vocês davam vinho para o nazireu beber, né? A gente lembra que o nazireu não podia comer nem beber nada relacionado à uva. E vocês estavam querendo perverter aquele que era consagrado. Em vez de vocês seguirem o exemplo daquele que era consagrado a mim, vocês queriam perverter ele. Os profetas que eu mandei até vocês, né? Amém, Célia. O que vocês fizeram com os profetas, né? Que eu mandei para vocês? Vocês não ouviam, vocês matavam, né? Vocês torturavam. Eu tentei falar com vocês, Israel. Eu tentei várias vezes, né? Então a gente lembra que profetas do Reino Norte foram levantados. Foram levantados profetas ali do Reino Norte, mas eles não ouviam. Eles não queriam saber. O próprio Jonas, né? O próprio Jonas, ele pregou lá. A gente lembra que ele falou com Jeroboão I, né? Ele pregava. Mas a questão é que o Reino Norte queria ouvir o que convinha. Era que nem Acabe, né? Então, quando a profecia era favorável, eles queriam ouvir. Quando a profecia era para eles mudarem, se arrependerem, que eles estavam errados, que eles estavam em pecado, eles não queriam ouvir. Então, eles queriam ouvir a profecia que agradasse. E a questão é que profetas eram levantados sempre para falar contra, porque eles estavam errados, né? O erro do Reino Norte era muito sério, muito grave, né?
Então eles não ouviam mais os seus profetas. A gente lembra que Jonas foi um profeta levantado e ele era do Reino Norte, né? Ele era ali perto da terra de Zebulon, né? Então agora, eis que surge um profeta de uma outra terra, de um outro reino. Amós, ele não era do Reino Norte. Amós, ele era do Reino Sul. E Deus então levanta um profeta de um outro reino para ver se aquele povo escuta. Porque os profetas do seu próprio reino, aquele povo já não escutava mais. Eles achavam que o povo estava com implicância, o profeta estava com implicância. Então Deus levantou um profeta de Judá. Amós era do reino de Judá, né? E dentro desse cenário, né, onde o Reino Sul estava vivendo um cenário de prosperidade e o Reino Norte estava vivendo um cenário de prosperidade, não porque eles mereciam, mas porque Deus se compadeceu de Abraão, de Isaac e de Jacó. Dentro desse cenário, eles estavam pecando. Porque, e ele vai falar sobre isso, o profeta agora, eles estavam em pecado, e tudo ia bem. Então eles falavam, acho que não estou pecando tanto assim, tá tudo indo bem, nada está acontecendo, tá tudo certo, Deus não fez nada, então não estou pecando tanto assim, ou talvez não seja nem pecado o que eu estou fazendo, né? E eles começaram a pensar assim, um pecadinho, não está acontecendo nada, tá tudo indo bem, né? Que mal está acontecendo? Nenhum, então não tem problema, vou continuar pecando. E essa era a questão, né? Um pecadinho. Foi o exemplo que eu dei no começo da aula, né? Dessa pessoa que entrou em contato comigo e começou a chorar, falando que ela havia pecado, né? E eu falei pra ela, cuidado. Ela falou assim, eu sempre peco e volta. Eu falei, cuidado. Porque vai chegar uma hora que Deus vai te entregar você mesma. E você não vai conseguir mais voltar. Você não vai conseguir mais se arrepender pra voltar. Né? Então, toma cuidado. E foi o que aconteceu com Israel. Então, eis que surge ali um profeta chamado Amós. Gente, e esse profeta, ele era um homem que a Bíblia faz questão de falar que ele não era um homem importante diante da sociedade. E ele foi levantado dentro de um cenário onde havia muita prosperidade e havia muita exaltação. A gente lembra que Uzias, ele estava se achando tanto que ele queria ir para o templo acender incenso no lugar do sacerdote, né? Então era esse nível de achismo, né? Eu sou muito importante, os ricos são importantes, né? Os de fama são importantes. E Deus levanta um profeta chamado Amós, que nem o nome do pai é mencionado, tá? Quando a gente fala sobre o profeta Jonas, a gente vê que o nome do pai dele é mencionado, né? Por quê? Quando o nome do pai é mencionado, significa que você veio de uma família que é uma família de fama. É uma família respeitosa, é uma família que tem um poder ali, tem alguma coisa importante, né? Então, ao mencionar o nome do pai de Jonas, significa que Jonas não é de qualquer família. Significa que o pai dele também era importante. O pai dele também era profeta. Uau, né? Então, e mesmo assim, o povo do Reino Norte não ouviu Jonas. E agora, Deus levanta uma pessoa que seria insignificante. É Amós. A Bíblia nem fala o nome do pai dele, porque não era importante o pai dele. E quem era Jonas, né? Jonas, a paz, amém. Jonas, ele era um pastor de ovelhas, ele não era profeta. E ele vai dizer isso, eu não escolhi ser profeta, eu não sou profeta. Eu não fui para a escola de profeta estudar. Eu era pastor, eu estava cuidando das minhas ovelhas, aí Deus me chamou, Deus me deu esse dom. E uau, é Deus mostrando para esse povo que Deus requer a humildade. Enquanto havia ali um monte de gente se sentindo, se achando, né, por causa de cargo, por causa de dinheiro, Deus mostra que ele exalta a humildade, que ele ama a humildade. E ele levanta esse profeta, que não nos diz qual o pai dele, porque não era importante. E esse profeta era pastor, ou seja, era pobre, gente. Esse homem era pobre. Esse homem que foi levantado não foi um rico. Foi um pobre levantado para falar com os ricos. Imagina, né, como Deus estava gritando para esse povo. O quanto Deus estava gritando para trazer esse tipo de mensagem, né? Era nesse nível. Então, amém. A gente vai começar agora, tá? Tem uma parte importante também que eu quero falar para vocês. O povo do Reino Norte, foi o que eu disse, eles eram religiosos, mas faziam a religiosidade errada. Né? Eles iam lá, cumpriam as festas religiosas diante do bezerro de ouro, falando em nome de Deus, o Deus de Israel. Vai chegar um momento na história que Deus vai falar, eu abomino até as festas de vocês.
Eu abomino esses sacrifícios de vocês. Eu abomino tudo o que vocês fazem. Então agora a gente vai para Amós 3, tá, gente? Vocês lembrarem o contexto que a gente tá da história é esse, tá? Então é um momento de prosperidade. Não porque eles merecem, não porque eles são bons, mas porque Deus se compadeceu por causa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então no versículo 1, a gente lembra que Amós foi chamado lá do reino sul, lá do reino de Judá, para ir pregar lá em Samaria, para ir pregar lá no reino norte. E eis que esse homem chega lá no Reino Norte e fala, olha, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. E então ele começa a falar, Deus vai rugir, Deus está rugindo lá de Jerusalém. Deus está nervoso, Deus está irado. E ele não está aqui em Betel e dando esses bezerros de ouro, não. Ele está lá em Jerusalém, onde ele escolheu para levar o nome dele. E ele vai fazer vocês ouvirem a voz dele de lá. Vocês vão reconhecer que, na verdade, Deus era lá. Não é aqui, não. Vocês estão adorando errado. E então, a gente lembra que ele começou falando sobre o castigo das outras nações, né? Então, ele começou falando sobre todas as nações estrangeiras, né? Começou a falar ali sobre a Síria, castigo da Síria. Falou sobre o castigo dos filisteus. Falou sobre o castigo de Amon. Falou sobre o castigo de Moabe. Falou sobre o castigo de Edom, né? E eu imagino que o povo de Israel foi a loucura ouvindo esses castigos, né? Ele é mesmo, tem que matar eles, tem que destruir eles. E ouvindo o castigo do pecado do outro. Então chegou no reino de Judá, a gente lembra, e Deus falando que ia castigar Judá. E o povo de Israel deve ter falado, isso mesmo, vai castigar Judá. E eis que chegou no momento de Israel. E quando chega no momento de Israel, gente, não é pouco pecado, não. Deus faz uma lista enorme. Nas outras nações, Deus havia falado só um pecado. E eles deviam ter ido à loucura ouvindo o castigo desse povo todo. E agora, Amós vem falando o quanto que eles vêm pecando. Não é pouco, não. É uma lista enorme. Então, no versículo 1, Amós chega e diz, povo de Israel, escute o que o Senhor Deus disse ao respeito de vocês. O povo que ele tirou do Egito. Quem tirou vocês do Egito não foram esses 2 bezerros de ouro que Jeroboão primeiro falou. Fui eu. E ouça o que eu, que sou o Deus que tirou vocês do Egito, está falando agora, viu? No versículo 2 ele diz, no mundo inteiro, vocês são o único povo que eu escolhi para ser meu. E é por isso que eu tenho de castigar vocês, por causa de todos os pecados que vocês cometeram. Caramba! Deus aqui reconhece que escolheu esse povo. Sabe o que significa isso? Esse povo devia falar isso. Nós somos o povo que Deus escolheu. Nosso Deus. Eles deviam falar isso. Mas eles iam lá adorar o bezerro de ouro. Em nome de Deus. Do Deus de Israel. E eles ficavam adorando lá o bezerro de ouro. E deviam se exaltar, se achar falando isso. Deus escolheu a gente. E Deus está confirmando. Não, realmente, eu escolhi vocês. Está certo. E é exatamente porque eu escolhi vocês que eu vou castigar vocês. Porque vocês merecem. Vocês merecem ser castigados. Porque quanto mais eu dou, mais eu cobro. Eu dei muito para vocês. Porque eu escolhi vocês, realmente. E é exatamente por ter escolhido vocês que eu vou cobrar caro. Eu vou cobrar caro porque vocês têm a responsabilidade maior. Porque eram meus. Vocês sabiam a verdade. E se perverteram. Vocês conheciam a minha lei. Vocês conheciam os meus mandamentos. E ainda assim erraram. Uau! É isso que Deus está dizendo, não, vocês são meus mesmo. Vocês fazem questão de ficar falando por aí que vocês são meus? Vocês são. E é exatamente por isso que eu vou cobrar mais de vocês. Então, a cobrança de vocês, o castigo de vocês vai ser maior do que o das outras nações. Porque lembra que até agora eu estava falando que eles deviam estar aqui indo à loucura ouvindo o castigo das outras nações? O deles vai ser pior. E não é pouco não o pecado, é muito pecado. E Deus fala isso. Não, realmente, eu reconheço que vocês são meus. E é por isso que eu vou castigar vocês. Não é porque vocês são meus que eu vou passar a mão na cabeça. Eu não tenho essa, né? Deus não é parcial, né? Deus não é injusto. Deus é imparcial. É dele e errou, vai ser castigado também. Foi o exemplo que eu dei agora há pouco, que eu falei, né? Da moça, eu falei que tudo tem uma consequência. Falei, ó, você tá pecando, mas
Você vai sofrer castigo, mas a questão não é nenhum castigo. Você vai ser castigado, tá bom. Mas a questão é se Deus te entregar a você mesmo. Né? O castigo, a gente ainda, né? Você merece ser castigado. Então, você recebe o castigo porque merece. Mas e se você for entregue a você mesmo? Né? E aí? Você não conseguir mais achar o caminho de volta a Deus. É fogo. E é o que vai acontecer com esse povo. Então, aqui, no versículo 3, Deus começa a falar assim. Eu vou ler o que Deus fala e eu vou explicar o que Deus está dizendo. Deus fala assim no versículo 3, por meio do profeta Amós. Por acaso, duas pessoas, elas viajam juntas sem elas terem combinado antes? Por acaso, o leão, ele começa a rugir lá na floresta se ele não tiver achado algum animal? Por acaso, o leão novinho lá, ele fica rosnando na caverna dele se ele não tiver comida, se ele não tiver pegado nada para comer? Por acaso, um passarinho, ele cai numa armadilha sem que alguém tenha armado aquela armadilha? Por acaso, uma armadilha, ela se desarma sozinha, sem que tenha pego alguma coisa nela? Por acaso, quando vocês ouvem o alarme, o toque da corneta de guerra, vocês não ficam com medo? Por acaso, existe alguma desgraça que cai em algum lugar sem que Deus a tenha feito acontecer? Sabe o que está falando aqui o profeta? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo que vocês vão passar, Israel, não é por acaso. É Deus castigando vocês. Todo o sofrimento que vocês vão passar não é por acaso. Não é coincidência. Não existe coincidência. É isso que a Amós está dizendo. Não existe coincidência. É tudo ordem de Deus. Está tudo dentro do controle dele. Não existe nada que aconteça que não esteja debaixo do controle de Deus. É isso que a Amós está falando. Não há nada. Então aqui no versículo 7, ele vai e fala: por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Tudo que Deus vai fazer, ele antes revela aos seus. E é o que está acontecendo agora, Israel. Eu vim aqui anunciar a vocês o que vai acontecer. Porque se acontecesse sem eu avisar, vocês iam falar que era coincidência. Vocês iam falar, é obra do acaso. Não é Deus não. É que a vida ficou assim. As coisas estão difíceis. Não. É Deus. Não existe acaso. Não existe coincidência. É Deus. Então aqui no versículo 8, o profeta diz: quando o leão ruge, quem não fica com medo? Quando o Senhor fala, quem é que não vai anunciar a sua mensagem? Quando o leão ruge, todos ficam com medo, porque você sabe que ele está vindo e ele vai destruir. Todo mundo quer sair de perto, quer pular em algum lugar alto, morre de medo do leão. Então, você começa a ouvir um rugido de leão chegando perto de você, você já fica com medo. A destruição vem. E é isso que ele está falando. E quando Deus fala, o profeta também teme. E o profeta anuncia a mensagem de Deus. Porque a destruição está chegando. É isso que ele está falando. Reino Norte, a destruição está vindo. O castigo de vocês está chegando. Então, no versículo 9, ele começa a falar assim: anunciem nos palácios de Asdod. O que é Asdod, gente? É uma terra filisteia, né? Anunciem nos palácios de Asdod e do Egito e digam o seguinte: reúnam-se nos montes que ficam ao redor de Samaria e vejam a desordem que existe na cidade e os crimes que são cometidos. Deus está falando que vai chamar Asdod e o Egito para ir ver o que está acontecendo no Reino Norte. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que nesse momento, Asdod e o Egito são melhores do que o Reino Norte. Provavelmente, o Reino Norte devia ficar falando, né? O Egito, não sei o quê. A Filístia, Deus odeia a Filístia. Deus odeia os filisteus. E Deus aqui está dizendo, eles são melhores do que vocês. O pecado de vocês
Eu tô chamando eles para verem. É no nível, pra gente ter uma noção, assim. É no nível daquelas piadas que o povo fala, né? Nossa, se Satanás visse isso, sabe? É nesse nível. É nesse nível que Deus está falando aqui, entende? É um nível que eles abominam, porque assim, Israel abominava esses povos, né? Então, o Reino Norte provavelmente abominava as Dode, abominava Egito. Então, eles deviam abominar esses povos, deviam falar, ai, povo abominável, ai, que absurdo que eles fazem. E Deus está dizendo, vocês não são melhores do que eles. Vocês julgam esse povo, vocês abominam esse povo, mas para mim, vocês estão sendo piores do que eles, porque eu cobro mais de vocês, porque vocês conheceram a minha verdade. Vocês eram meus, eles não. Então vocês são piores do que eles. Caramba, é isso que Deus está dizendo, gente. Deus está dizendo que vai chamar os dois para testemunharem as maldades e crueldades que têm acontecido lá no Reino Norte. É como se não fosse nada, entendeu? O que vocês praticam em Asdod aí não é nada comparado ao que o Reino Norte está fazendo. O que vocês praticam aí no Egito não é nada perto do que eles estão fazendo lá no Reino Norte. Né? É igual eu já vi gente falando que se Satanás chegasse, Satanás, né, ia ficar surpreendido, né? Ia ficar surpreso, ia falar, caramba, boa ideia, né? O que a pessoa fez. É nesse nível que Deus está falando aqui. É nesse nível. Eles estão aí julgando outras nações, falando que as outras nações são abomináveis, e eles se tornaram abomináveis a Deus. E eles acham ainda que estão com Deus. Eles acham ainda que servem a Deus. Eles ainda dizem que são de Deus. Que você lembra, Deus chegou agora no começo e falou, realmente eu escolhi vocês. Realmente vocês são meus. E é por causa disso que eu vou cobrar vocês. E eles ainda falavam, não, nós somos de Deus, nosso Deus, né? E adorando tudo errado, aqueles bois, aqueles bezerros de ouro, né? Então aqui, no versículo 10, Deus começa a falar o que o povo de Samaria fez. E Deus fala, o povo de Samaria fez tudo que é errado. Eles não faziam nada que é certo. Nada do que é reto diante de mim eles faziam. A verdade é que o povo aí do Reino Norte, eles enriqueceram à custa de destruição e violência. Eles não enriqueceram porque eu abençoei eles. Não. O enriquecimento deles foi por causa do pecado deles. Uau! A gente está vendo aqui uma nação, né, que tudo estava aparentemente no bem. Eles estavam prósperos, estava tudo dando certo, havia paz. Deus havia feito com que a terra deles aumentasse de novo. Jeroboão havia reconquistado umas terras que havia perdido. Ou seja, esse povo estava pensando que era abençoado. Esse povo devia pensar, nossa, Deus tem me abençoado tanto. Gente, eu já vi uma prostituta uma vez falar isso. Deus tem me abençoado tanto, é nesse nível. É nesse nível. Não, Deus não tem te abençoado, não. Deus não abençoa, não. E é isso que Deus está falando aqui. Não sou eu que te abençoei, não. Não fui eu que te enriqueci, não, Reino Norte. A riqueza de vocês foi à custa de violência e destruição. Não fui eu que dei. A gente lembra, a gente estudou isso, né? Se eu não me engano, está no livro de Provérbios. Se eu não me engano, está no livro de Provérbios ou é algum salmo. A riqueza de Deus não traz sofrimento. A riqueza de Deus não traz sofrimento. E essa riqueza aqui que eles tinham trazia sofrimento. Era a custa de violência e destruição. E Deus está dizendo, não fui eu que enriqueci vocês. Eu não abençoei vocês. Vocês estão achando que eu abençoei vocês? Não abençoei, não. Tem gente que fica achando aí que está com Deus, né? Porque tudo está indo bem. Não, cuidado. Cuidado. Tem gente que acha que, né, tá tudo bem porque não ficou doente, né? Nada tá faltando dentro de casa. Eu tô sendo abençoado por Deus. Será? Existe uma riqueza que vem do mundo, não vem de Deus. E ela traz destruição e violência. Existe uma paz que vem do mundo e ela não vem de Deus. A Bíblia diz isso. Existe uma alegria que vem do mundo e não vem de Deus. E é isso. Será que não é essa paz? Será que não é essa alegria? Será que não é essa riqueza? E se achando que está sendo abençoado por Deus, né? É o que estava acontecendo com esse povo. E Deus então fala no versículo 11. Portanto, por causa disso,
porque vocês enriqueceram à custa de destruição e violência. Não fui eu que enriqueci vocês. Não foi uma benção minha. E é por causa disso que o inimigo virá sobre vocês. Ele vai cercar a terra de vocês. Ele vai derrubar o que você hoje julga ser a sua fortaleza. E toda a sua riqueza vai ser roubada. Você vai perder tudo, porque não fui eu que te dei. Caramba. E isso vai acontecer. A gente vai ver que a Assíria vai cumprir isso. E Deus está falando isso. Tudo vai ser perdido. Você vai perder tudo, porque não fui eu que te dei. Essa falsa paz, essa falsa alegria, né? Tudo parecia ir tão bem, que você dizia até que era abençoado por Deus. Não fui eu que te abençoei. E você vai perder tudo isso. E ainda que não seja, né? Aqui vai se cumprir na Assíria, né? Mas a gente já viu isso no livro, acho que foi no livro de Jó, não lembro. Foi no Provérbios, não lembro. A gente já viu isso. Ainda que não se cumpra nessa terra, porque existem pessoas que morrem, né? Pessoas ruins que morrem ricas. Existem ímpios que morrem milionários. E a descendência dele é mais ímpio que ele, né? Vai indo pior que ele, mais pecado que ele. E vai indo, vai perpetuando aquela riqueza, né? Ainda assim, no grande dia, a riqueza dele não vai servir para nada. Não vai servir para nada essa riqueza. E ele vai perder tudo que ele recebeu. E não foi pela mão de Deus. Ele vai perder. E isso está dizendo aqui. Olha, a sua riqueza vai ser roubada, Israel, Reino Norte. E aqui no versículo 12, Deus diz algo, gente. Uau! Deus diz assim: assim diz o Senhor, assim como o pastor livra da boca do leão as duas patas ou um pedaço da orelha da sua ovelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, apenas com o canto da cama ou a parte do leito, parte da cama. Nessa época, o que acontecia? Os pastores de ovelhas, vem um lobo e comeu uma ovelha. Aí o pastor de ovelha, para ele não ter que pagar a ovelha para o dono da ovelha, ele ia lá, abria a boca do leão, abria a boca do lobo e pegava os restos da ovelha. Lógico, ela está morta, mas pegava os restos para quê? Para chegar lá no dono da ovelha e falar: olha, ela morreu, eu não peguei para eu fazer nada, eu não peguei para mim, eu não roubei sua ovelha. Ela foi morta por um animal, ó, tá aqui, ó, tudo destruído. E levava os restos pro dono. E assim ele não tinha que pagar a ovelha, porque mostrava que ele não teve culpa. Não foi culpa dele o que aconteceu ali. É isso que Deus está falando aqui. Deus está dizendo que nesse dia ele vai deixar como testemunha o canto da cama. O travesseiro, por exemplo, entendeu? Ele vai deixar como testemunho o travesseiro. Ele vai deixar como testemunha a almofada. É isso que Deus está dizendo aqui. Ele não está falando de pessoas. Ele está falando que ele vai deixar como testemunha a riqueza deles. Aquela riqueza que eles acumulavam à custa de destruição e violência. É o que Deus vai deixar, mas não é ela inteira. Deus vai deixar um pedaço dela como testemunha de que eles foram culpados. Deus não teve culpa. Foram eles que buscaram isso. E é isso que Deus está dizendo aqui. Eu vou deixar como prova um pedaço da cama que vocês dormiam. Eu vou deixar como prova um pedaço da almofada de vocês. Eu estava vendo esses dias, tem um achado arqueológico dessa época, do reinado de Jeroboão I. E foi achada uma parede, foi achado um pedaço, né, desse templo. Parede, chão, não lembro. Mas, gente, era num detalhe, tinha detalhes de marfim, pinturas, para a gente ver o nível realmente, né, de riqueza. Eles eram muita riqueza, né, ao ponto deles fazerem trabalhos assim, né? E é isso que Deus está falando. Eu vou deixar, assim, alguns pedaços para testemunhar contra vocês. Então, no versículo 13, Deus diz: escutem o que eu digo e acusem o meu povo, os descendentes de Jacó, diz Deus, o Senhor Todo-Poderoso.
Escutem o que eu digo. E mudem, né? E acusem realmente. Acusem quem está errado. Não fica passando a mão na cabeça. Acuse. Os descendentes de Jacó. Uau, agora ele não fala nem em Israel, né? Ele fala em Jacó. Os descendentes de Jacó. E assim diz Deus, o Senhor Todo-Poderoso, né? Aquele que vai cumprir o que diz. Aí então no versículo 14 ele diz: pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, eu também vou castigar os altares de Betel. Eu também vou castigar as pontas do altar, e as pontas do altar serão cortadas, e elas vão cair por terra. E aqui Deus está dizendo, olha, quando isso acontecer, quando eu for castigar esse povo, eu também vou destruir esse altar aí que vocês ficam adorando, esse bezerro de ouro. Eu também vou destruir. E a gente vai ver que isso vai se cumprir com um descendente de Davi chamado Josias. A gente vai ver que ele vai cumprir essa profecia. E realmente ele vai queimar os profetas nesse altar. Queimar os profetas, os sacerdotes, vai queimar tudo. Uau, e vai ser destruído. Então no versículo 15, Deus diz: e eu vou ferir a casa de inverno juntamente com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Eu vou destruir tudo que vocês ergueram por meio da destruição e da violência. Essa casa enorme que vocês construíram por meio da opressão do pobre, que vocês vendiam por causa de uma sandália, eu vou destruir. Eu vou destruir todas essas casas. Uau! E, gente, a gente vai ver no próximo capítulo amanhã que Deus vai continuar falando isso. Deus vai continuar falando que esse povo estava engordando de tanto comer à custa dos pobres, né? E esse povo só estava querendo saber disso, né? De opressão, de oprimir, de pecado, tá? Então, a gente vai continuar vendo isso amanhã, tá bom? Então, a gente tá entendendo, começando a entender aí, né? Qual é a mensagem de Amós aí, qual o sentido de Amós, né? Amós está falando para esse povo, olha, parece que está tudo bem, parece que vocês estão prosperando e estão sendo abençoados, mas não estão, não. Vocês estão pecando. E Deus está vendo isso. E Deus vai mandar o dia do julgamento, né? E é sobre isso que vem falando o livro de Amós. Olha, acabou a festa. É isso que Amós fala. Acabou. Acabou a festa de vocês. É chegado o dia do julgamento. E Deus vai castigar vocês. E tem muita coisa para ser castigada. Vocês merecem, tá? Então é sobre isso o livro de Amós, gente. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amanhã a gente vai falar sobre o capítulo 4, tá bom? É bem interessante o capítulo 4 também. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu já criei o grupo, tá? Da campanha espiritual, gente. Já tá o grupo criado. Já tem gente lá no grupo, né? A gente vai começar na sexta-feira agora, carnaval. Sexta-feira a gente começa a campanha espiritual aí, amém, com a graça de Deus. Quem quiser entrar no grupo aí da campanha espiritual, me fala que eu adiciono, tá bom? Amém. E é aquilo, é igual ao ano passado, são 15 dias de rotina, eu vou enviar todo dia a rotina. Então, no dia eu vou falar qual filme que é daquele dia da rotina, que capítulo da Bíblia é pra gente ler, né? Qual jejum que é pra fazer, jejum do que a gente vai fazer. Então, eu vou mandando todo dia, tá bom? Então, amém. Já tem gente lá no grupo, glória a Deus, amém. E na sexta-feira, carnaval, a gente começa aí nossa campanha espiritual. Glória a Deus. Amém, 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 gente. Então, eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook e Instagram, tá bom? Deus abençoe. Amém, Célia. Amém, amém. Glória a Deus. A Célia estava aí online. Glória a Deus, minha amiga. Deus te abençoe, viu? Amém. Até amanhã, com a graça de Deus. Um beijo. Amém. Vou desconectar, viu, gente? Amém. Boa noite. Amém.